Olá, olá, bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos ao canal Educação e à nossa aula de arte. Professor Adeildo aqui com vocês, dando seguimento aos estudos que a gente começou já há alguns dias, né? Quanto à expressão corporal, a representação do corpo, o corpo na arte e como é que esse fator corpo se comporta dentro dessas expressões artísticas. E hoje a gente vai trazer aqui uma discussão quanto ao corpo como expressão e criação social, ok? E já que a arte é uma expressividade humana social e o corpo está dentro dessa expressividade, dessas expressividades artísticas, nada mais interessante a gente estudar a construção social do corpo. Então vamos lá, hoje são 29 de agosto, está aqui o título da nossa aula, o corpo na construção da expressão social. E para fazer isso, eu trouxe aqui alguns textos sobre o assunto e que vão respondendo perguntas, ok? Por que o corpo é uma construção social? Olha, a gente está aqui dando uma olhada, né, uma nossa visão sobre, não sobre o corpo físico, biológico, ok? Mas o corpo dentro de uma construção social. E por que esse corpo é uma construção social? Bom, pegando aqui esse pedacinho de um texto de Jung, né, o corpo é, pois, um objeto privilegiado para a análise das interdeterminações entre o indivíduo e o social, ou seja, entre uma pessoa e o grupo e os grupos, né, tanto o grupo que ela faz parte mais diretamente, quanto os grupos em que ela interage, ou seja, o indivíduo e o social. A posição analítica em que queremos colocar o corpo ao longo desse texto está claramente expressa numa afirmação que encontramos nesse estudioso, né, o Jung, em 1996, onde ele diz: ser social é, em primeiro lugar, ser intercorporal, ou seja, você agir e interagir em sociedade, né, está dentro dessa atmosfera social, é você entender o seu indivíduo, você como indivíduo, o seu corpo e os outros corpos. E dentro dessa interação, dessa compreensão, está a visão de diferenças e de semelhanças. Quando a gente olha para um corpo, para um outro corpo, para uma outra pessoa, para um outro indivíduo, a gente não vê apenas aquele corpo, mas a gente vê como aquele corpo é construído sócio e culturalmente. Cada pessoa tem uma criação, sai de um meio de referências sociais e culturais que as fazem como ela é. Você é fruto de uma interação, de uma construção social que parte a partir, né, da sua família, aonde a sua família está inserida, os níveis sociais, econômicos, políticos e culturais fazem você ser quem você é. Outra coisa é, dentro desse nicho social que alcance ao acesso, né, que acesso, aliás, ao conhecimento, até onde vai o teu acesso ao conhecimento. Isso também interfere na construção desse ser, desse corpo social que você é. As interações artísticas, a bagagem chamada bagagem cultural, também vai envolver muito a questão da construção desse corpo. Professor, o que é bagagem cultural? Desde o momento em que você interage na aquisição de conhecimento, lá na infância, porque nós temos uma estrutura sociopolítica que organiza a aquisição de conhecimento. Oferece-se dentro de um sistema político, econômico, social, o conhecimento dentro de uma estrutura, né, no caso do nosso social do nosso país, o Brasil, oferece
a educação infantil, certo? Dentro da educação infantil estão todos os aspectos onde as pessoas podem crescer dentro da aquisição desse conhecimento, naquele nicho. Isso aí vai envolver no finalzinho da educação infantil e início da educação básica a alfabetização. Quando você se alfabetiza na sua língua, você vai ter acesso maior a um desenvolvimento pessoal, não é individual, porque você já vai saber ler, então você vai escolher aquilo que você quer ler, aquilo que lhe interessa. O que você lê, o que você vê como vídeo, filme, história, o acesso às redes sociais de outras pessoas, se você influencia ou é influenciado culturalmente, né? Porque a gente tem que usar essa linguagem hoje também. O influenciador digital, ele é também um nicho de aquisição de conhecimento. Então, as pessoas que são influenciadas por certas personalidades, certo? Dentro de cada nicho de conhecimento, elas vão adquirir esse conhecimento a partir daí. E hoje a gente pode dizer que é um fator de construção social muito forte essas redes sociais, o que traz uma diferença daquilo que se fazia antigamente, onde a interação desses corpos era direta, era pessoal. E hoje a maior parte dessas interações se faz via mídia digital, como a gente pode estar vendo aqui, certo? Essa interação, ela é tanto escrita quanto verbal, através de vídeo, ou essa interação ela é indireta, você dá um cliquezinho do gostei, né, o like, como a gente chama, naquelas postagens, naquelas opiniões em que você chega a concordar, certo? Então, o indivíduo, a gente vai partir aqui do momento em que o indivíduo é construído socialmente e como o corpo desse indivíduo, dessa pessoa indivídua, responde a essa construção social, certo? Tudo parte através de identificação, questão da identidade, como você se identifica, certo? E da interação. Essa interação, ela vai construir imagem representativa. Representativa, ou seja, ela vai mostrar a sua personalidade para as pessoas através de uma imagem que você cria para que isso seja traduzido. Vamos dar continuidade? Bom, o que significa dizer que tudo é uma construção social? Partimos da ideia de que nós somos seres sociais, né? Desde o início, o ser humano se organiza a nível social, porque um ser humano sozinho não há como construir civilização, não há como construir pensamento, não há como dar continuidade ao conhecimento. Então nós somos seres sociais. E ainda mais, somos seres políticos. Quando afirmamos, tá, gente, que algo é socialmente construído, o que se quer evidenciar é que os seres humanos vivem imersos em padrões de conduta, mergulhados, vivenciando o tempo inteiro padrões de conduta e de comportamento. São padrões de conduta e de comportamento. O jeito de falar, o jeito de se mexer, o jeito de andar, o jeito de vestir, as ideias, a maneira que defende uma coisa. Um exemplo muito básico desses padrões de conduta e comportamento são familiares. Você fala muito alto. Não, porque lá em casa todo mundo fala alto. Então você já cresceu naquele meio onde a expressão através da voz mais projetada é comum e normal. Então é um padrão de conduta que você foi moldado e segue, certo? Até o momento em que você vai se adaptando. Tem lugares que você pode falar mais alto, tem lugares que você tem que controlar, né, os decibéis emitidos pela sua voz, certo? Outra coisa são os gostos pessoais, a questão de cor, comida, tudo isso nasce na família, certo? O seu hábito alimentar, aquilo que você gosta ou deixa de gostar,
certo? Vão começar a ser questionados por você mesmo ou através de questionamentos de outras pessoas a partir do momento que você sai do núcleo familiar e interage mais diretamente e com mais frequência com outros núcleos. Aí você vai perceber que os seus padrões são diferentes dos padrões de outras pessoas. Ok? Então a gente vive imerso em padrões de conduta e comportamento criado por eles mesmos, ou seja, pela própria sociedade, em suas relações cotidianas, que com sua padronização e sistematização em regras tácitas e explícitas formam as instituições. O trabalho, né, o emprego em si, a forma como o trabalho se lida, a forma como a gente lida com o trabalho, a religião, as religiões, né, as crenças. Esses padrões são observados e repetidos. Vejam bem, não são exatamente leis, né, legisladas e escritas e que devem ser seguidas e que são fiscalizadas, mas elas são leis sociais, porque esses padrões acabam guardando identidade. O brasileiro é assim, 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 ou assim, assim, assado, como diz minha avó. O americano, o estadunidense tem um comportamento assim, assim, assim. O europeu, o inglês, o português, cada um na sua lá, vão ter comportamentos diferentes. Essas regras, elas são por imitação social, elas são segmento de uma padronização. É o que a gente vai chamar, num conjunto maior, de cultura. Faz parte da cultura de tal lugar, de tal comunidade. Essas instituições geralmente são culturais, certo? Por isso que a gente chama tudo isso de construção social. Um exemplo legal de construção social, certo? Está dentro da vestimenta, está dentro da moda, porque o que a gente veste é reflexo de um pensamento de um tempo, de uma época. Aqui eu trouxe 3 exemplos, a gente até falou sobre história da moda, né, um dia desse. 3 exemplos sobre a moda masculina nas décadas de 30, 40, 1930, 1940, certo? Aqui nas décadas de 60, 70 e aqui atual. A moda masculina jovem, né? E quando a gente diz jovem, a gente trata aí de homens entre 20, né, e 35 anos, mais ou menos. Então, o que ocorre aqui? O padrão lançado como referência de beleza masculina, aqui está primeiro no homem atlético, certo? Magro. Geralmente magro, do magro para o atlético, certo? Esse padrão de formato de corpo, ele segue uma referência ainda grega. Lembram da arte grega, da referência do corpo como beleza, estética e a questão da medida áurea e todo aquele pensamento clássico? Pois é, isso aí está dentro de um padrão cultural eternamente reforçado. Mas, dentro dos nichos culturais, a gente vai ver na década de 30 e 40 uma coisa com uma linguagem um tanto militar, né? Você vai ver aqui nas camisas e nas calças uma linguagem militarizada. Para que isso? Àquela época era reforçado a ideia de que o comportamento masculino estava sempre dentro dos moldes militares. Era muito comum e muito natural aceitar isso. E nos moldes militares, tudo era organização, idealização, certo? E funcionamento. Esses desenhos, essas figuras aqui dessa época, e levando em consideração também o corte de cabelo, certo? É de homens entre 20 e 35 anos, mais ou menos. Você vai perceber que a calça vai estar sempre na altura do umbigo, um pouco acima. A boca da calça é um pouco da mesma largura aqui da altura da cintura, e por aí vai. E cores sóbrias, certo? Indo do cinza para o azul e um marrom, né, terra, uma coisa assim mais ou menos. Sem cores gritantes, sem estamparia, sem nada. Vai mudando a referência social, né, e a construção social
assimila outras formas, assimila e aceita outras situações, o tempo passa e essa assimilação vira padrão. Aí o homem jovem da década de 60, deixa eu botar foi um 6 aqui, da década de 60 e 70, tem para si como natural e aceitável cores mais extravagantes, estamparias mais extravagantes, né? Figurativas, florais, pequenos lenços amarrando o pescoço, um corte de cabelo um pouco mais solto, ousado, mas ainda aquele padrão magro, né? Atlético lá do grego. O que a gente percebe aqui é que este homem da década de 30, 40, com referência de organização, idealização e mais sóbrio, né, digamos assim, ele passa a ser redefinido como uma coisa mais artística, mais solta, o que eles vão chamar de jovial. Veja que a calça estreita da altura da cintura da coxa até perto do joelho e a larga embaixo. A gente vai chamar isso de calça boca de sino. As golas são mais altas e pontudas, né, maiores, e o peito fica um pouco mais à mostra, né, aqui é fechadinho, até em cima. Alguns vão usar aqui na década de 30 uma camisa por baixo. Cintos finos aqui, cintos mais largos aqui e até trançados. Essa linguagem de moda, de padronização da forma de vestir, é uma construção social também, porque passa a ser indicada aí a ideia referencial de o que seria um homem naquele tempo, certo? Como ele deve se portar, como ele deve se vestir. Atualmente, o que a gente tem? A calça ganhou praticamente, né, a mesma coisa que pegado na cintura, na perna e na barra, né, a barra um pouco acima, né, do tornozelo. Calçados, os calçados ainda vão ser um ícone, ó. Sapato de couro, sapato de couro, sapato de couro, porque em alguns pontos a elegância, né, tem que deixar ali a sua marca. Esse corpo aqui, ele é mais atlético do que esses outros, porque se definiu nos últimos anos que um homem de sucesso é um homem saudável, que está em dia com a academia, né, que tem um pensamento mais livre em relação à questão da família. Ele é um homem que ajuda. Ele é um homem que faz as tarefas domésticas também junto com a companheira, que cuida dos filhos, que tem liberdade de ir e vir, e assim, precisa se demonstrar como um homem forte. E esse homem forte está dentro da academia. Para mostrar que está em dia com a academia, a camisa também, mesmo sendo social desse tipo aqui, ela é mais justa. Isso não é uma regra que todo mundo segue, porque você tem que estar dentro desses padrões para seguir. Mas é uma regra ditada, aceita e assimilada como construção cultural. Não é apenas a roupa, certo? Porque aqui tem um comportamento, aqui tem um comportamento, aqui tem outro, no atual. São pensamentos sociais diferentes que vão refletir nessa maneira de vestir, ok? A higiene pessoal também muda a partir aqui dessa linha do tempo, porque entre 1930 e 1940, 50, a questão da higiene corporal, da higiene pessoal, de tratar o cabelo, de tratar a pele, de se preocupar com hidratantes e outras coisas nesse sentido, era exclusivamente feminina. A década de 70 traz uma revolução quanto à maneira de vestir, mas a higiene pessoal continua nessa coisa mais do feminino, a questão da estética, da pele, do cabelo, etc. Do cuidado, né, que eu estou dizendo, porque aqui são modelos, enfim. E o homem atual já é mais solto, já é mais despreocupado com as críticas em relação à questão da higiene pessoal, certo? Isso vai sendo resultado, gente, disso que a gente chamou aqui de construção social. Como é que isso se estabelece na arte? Os padrões vão mudando também na representação artística. Socialmente, essas coisas só aconteceram porque elas foram sendo aceitas e assimiladas. Ok?
Já voltando mais no tempo, mais do que o 1930, né, lá no século XVII, a referência do corpo masculino era assim, o mais enfeitado possível. Aqui nessa primeira figura, a gente tem um modelo de uma roupa criada para o rei Luís XIV, conhecido como o Rei Sol, porque ele queria brilhar como o sol, certo? Um exagero de ornamento, de plumas e de situações. Por quê? Porque era uma época na Europa, né, na França especificamente, em que a pujança masculina estava no se enfeitar, no lidar com essa garbosidade nobre, o exagero de pedraria, de pluma, de tecidos nobres. Tudo isso era para colocar o status social do indivíduo lá em cima. E um homem socialmente visto como cavalheiro, né, como, entre aspas, um homem de verdade, ele tinha que usar essas coisas aqui. Lógico que estava mais direcionado à elite, mas, vejam bem, salto alto, meia calça, eu repeti aqui em outras aulas, né, peruca e maquiagem faziam parte desse processo de construção social do indivíduo enquanto homem, entre aspas, homem de verdade. Aqui uma releitura cinematográfica de uma linguagem já mais limpa, acreditem, aqui está mais limpo do que, limpo no sentido de exagero ornamental, do que o Luís XIV, né, se paramentava, mas a gente ainda vai ver lenços, babados, brocados, rendas, aplicações com folha de ouro, pedraria, tudo fazendo parte da indumentaria. Seda, né, tecidos mais refinados, né, sedas vermelhas, sedas brancas, e incrustações de joia e tudo. Né? O cabelo aqui, nessa referência cinematográfica, aí era para ser uma peruca, mas não, ele trouxe só o cabelo longo, ok? Então isso vai mudando. Por que muda esse cabelão aqui? Ah, mas tem muita gente que usa cabelo comprido hoje. Essas são as exceções às regras, certo? Mas em si falando de padrão, não é cabelo comprido que é assimilado hoje em dia. Por que isso muda? Porque isso mora aqui nessa definição, né? Que tudo é uma construção social a partir de como se cria padrões de conduta e comportamento ao longo do tempo. Depois da Renascença, né, do Renascimento, onde o comércio passou a ter o seu espaço dentro do status social, né? O comércio não, os comerciantes, né? A burguesia, ela ascende como uma classe social também de sucesso, né? Sucesso econômico, ela vai pedir para si algumas situações que eram só da nobreza e do clero, certo? Eles partem, como foi que eles enriqueceram? Com o comércio, com a venda. Alguns mercados que cresceram depois do Renascimento foram o da moda. Ok? Então, essas respostas também têm a ver com essas questões econômicas. Você cria padrões onde você quer que um mercado cresça. E a indústria de moda, eu falei na aula passada da alta costura, ela trabalha muito com essas questões de criar e depois impor padrões. O chato é que, geralmente, esses padrões, eles usam como modelo essa referência corporal de beleza estética, principalmente a feminina, né, da cultura greco-romana, né, de um corpo perfeito, de uma altura perfeita, de medidas perfeitas, etc, etc, que fica difícil da gente acompanhar. Mas o que é o corpo social? O que significa o corpo social? O corpo social refere-se à dimensão do corpo na qual é possível ler as inscrições e marcas sociais e está ligado à ideia de que o corpo é construído pela sociedade. Essa aproximação visa a estabelecer relações entre o corpo, a sociedade e, no caso aqui da arte, também a dança contemporânea e enriquecer a noção de prática artística. O que acontece? A gente volta à questão comportamental e de referências, né, artísticas e estilísticas
né, do corpo enquanto objeto de linguagem cultural. Eu trouxe aqui 2 exemplos. Esses aqui, vou marcar aqui com xizinho. Desse lado são europeus numa representação de um pensamento, de um movimento contracultural chamado movimento punk, que nasce na década de 70 e se alonga até um pouquinho a década de 80, depois vai perdendo força, mas ainda hoje há seguidores desse processo. O que o movimento punk pregava? Entre outras coisas, chocar a sociedade tradicional com o seu modo de investir. A crítica ao sistema de trabalho e de aquisição de renda, entre outras coisas. Eu era criança no início da década de 80, mas eu me lembro de ver matérias, né, em jornais sobre esse movimento punk que estava em alta na Europa, com esse pessoal que usava o cabelo dessa maneira, né? Esse aqui é o estilo de corte chamado de moicano, inspirado primeiro nos indígenas moicanos estadunidenses e também nos capacetes dos guerreiros gregos. Então, o formato inusitado e as cores chamativas estavam lá para impor uma imagem que era absolutamente contra a imagem tradicional construída. Qual era a imagem tradicional construída? Vamos voltar aqui à década de 30, 40. Olha só. Roupas comportadinhas, né? Cores neutras, cabelo arrumadinho. Esse cabelo se mantém um pouquinho aqui na década de 70 e ainda hoje está aqui. É uma representação cultural organizadinha. Então, essas aqui que vocês estão vendo são representações da cultura tradicional. Aqui na década de 70 houve um up, tá? Deu assim uma balançada por causa das cores que foram mais ousadas, certo? Mas a gente vê que voltou aqui a cor mais sóbria, né? Cores sem ser muito gritantes. No processo, estou voltando demais. No processo aqui, a gente já vê uma retomada desse grito contracultural. E considerado normal nesse nicho. Ao mesmo tempo, em outras comunidades fora da realidade urbana, dos grandes centros europeus e estadunidenses, a gente vê representações culturais onde a pintura corporal é a referência desse processo de estética, de beleza e de condição social. A ideia aqui, na visão desses seres humanos, é que eles estão dentro dos padrões da sua sociedade, da construção, né, feita pela sociedade deles. A ideia aqui, entre os punks, é que eles estão dentro dos padrões ideológicos, certo? Dessa forma de contracultura. Então, eles estão bem dentro desse processo. Se o corpo não fosse uma construção social, se as ideias quanto à representação desse corpo e a expressividade desse corpo não fossem construções sociais, éramos todos iguais. Todos. Desde a pré-história, a gente estaria despreocupado com essa questão da representação social de vestimenta, de cabelo, de estética, de pintura corporal, de nada disso. Nós não teríamos inventado essas coisas enquanto sociedade se essas representações não fossem construções sociais. Ok? Analisando aqui mais alguns, vamos à próxima. Então, por que o corpo do ser humano é uma construção social e cultural? Por quê? A primeira identificação é que o ser humano, o ser homem ou mulher, vem do corpo, claro. A primeira identificação é essa, que ser homem e ser mulher vem do corpo. A matriz da socialização, uma construção social. Essa construção social demarca uma identidade binária, né, macho e fêmea, que a gente vai chamar de natural, né, pela observância biológica, que a partir de então determina papéis e funções baseados nesse corpo biológico. Então, a nossa sociedade se baseia nessa ideia, né, binária, de macho e fêmea, e cada um deles, né, o homem e a mulher,
vão construir dentro da sociedade, na sociedade vai construir para eles referências de papéis e funções baseados nesse corpo biológico, certo? Um exemplo esporádico de construção social. Nós temos o vaso sanitário, ele foi inventado, tipo, sei lá, há muito tempo atrás. Eu não tenho essa informação exata. Mas quando o vaso sanitário foi inventado, eu sei que ele demorou 200 anos para ser aceito como invenção na sociedade. Que é uma coisa hoje em dia que a gente não passa sem, né? Você não pensa na sociedade atual alguma coisa sem vaso sanitário. Mas vejam bem, historicamente, lá mesmo da questão de quando se vivia ainda no mato, no campo eu vou dizer, onde as questões rurais eram maiores, era mais prático e mais fácil o homem urinar em pé, certo? É uma questão biológica mesmo. Estou em pé, o meu desenho biológico como homem, né, me facilita melhor que eu faça isso em pé. A mulher sentada ou agachada, ok? Com o advento do vaso sanitário, isso não se torna obrigatório, porque ele foi feito para sentar. O vaso sanitário foi pensado para uma outra função, né, fisiológica que não é urinar. Então todo mundo senta. Mas, na questão da construção social do comportamento masculino, se institui que nós ainda, né, façamos, né, urinemos em pé, de frente ao vaso sanitário. O que causa um sem número de situações e problemas, okay, que ainda hoje são discutidos. Levanta a tampa, baixa a tampa, é melhor fazer sentado. Não vou fazer xixi sentado porque eu não sou mulher. Essas problematizações, essas discussões, elas partem e existem por causa da construção social em torno dessa questão aqui, né? O que fazer e o que não fazer enquanto homem, enquanto mulher. Certo? Funciona um homem sentar num vaso e fazer xixi? Funciona. Agora, por que na sociedade essa proposição é vista assim meio atravessada? Por causa da construção histórica que separa homens e mulheres, entre outras tantas questões, né, muito mais importantes até, essa questão de fazer xixi em pé e fazer xixi sentado. Quando a gente tomou como referência o vaso sanitário. Ok? Foi um exemplo aqui que eu entendi o mais básico possível para vocês entenderem esses papéis, né, determinados e com base no corpo biológico. Quanto à indumentária, né, voltando à questão da moda, a gente vai ver aqui dois exemplos. Esse aqui, 1920 e pouco, vou colocar a década de 1920, e esse aqui é atual, nos dias de hoje. Tá? O que a gente vê de semelhante aqui nas duas modelos? Eu escolhi essas imagens, depois foi que eu me toquei, depois de observar tudo, nem prestei atenção nisso na hora, que essas duas modelos se parecem muito. Eu pensei até, vixe, mas será que é a mesma pessoa de repente? Não, não é, claro, porque essa foto aqui é original de 1920. Mas olha só, o que a gente está vendo aqui? As duas modelos, elas estão usando calças. A modelo da foto que representa a atualidade, que é da atualidade, certo? Numa visão de hoje, eu ia perguntar, o que tem de inovador aqui? Nada. É uma moça, ela está na frente de uma casa, está fazendo uma pose aí bacana, levantando a perna e tal. Tem o cabelo um pouco Chanel longo, etc. Eu não vejo nada de anormal. Mas, em 1920, você mostrasse essa foto, não precisava nem perguntar. As pessoas já iam dizer o que ela está fazendo de calça. Embora seja uma calça que tenha um corte e um desenho diferente da calça usada pelos homens, né, nessa época. É quase uma saia, só que ela está aí dividida em duas pernas. E um tecido diferente também. Isso, se eu não me engano, isso deve ser cetim ou seda. Mas é uma mulher usando calça. E por muito tempo, essa era uma coisa inaceitável na sociedade, na construção social, onde peças de roupas
são específicas para um gênero, né, o masculino ou o feminino. E algumas delas, como as calças, por exemplo, foram demonstrando no decorrer da história da humanidade que elas não podem ser exclusivas de homens, né, as calças, e que historicamente, entre outras sociedades, em outras culturas, as mulheres também usavam essa peça de roupa. Se fosse de couro, como nos indígenas do norte da América, né, ali no Canadá mais ou menos, ou em outras situações em neandertais europeus, eles usavam roupa para se proteger de couro e a calça era uma saída. Sim, já existia naquele tempo. Agora, como forma social, construtiva, esse elemento calça, nas sociedades urbanas europeias e americanas, né, foi por muito tempo um exemplo de peça que a mulher não podia usar. E que precisou passar por vários movimentos, o movimento das sufragistas, a questão do feminismo, né, da luta pelos direitos iguais entre homens e mulheres, precisou passar por tudo isso para que fosse reconstruído o processo de aceitação de uma mulher usar calça. Fosse folgada desse jeito, fosse calça igual a dos homens. A popularização, por exemplo, do jeans na década de 60 entre os jovens, e a parcela da população jovem sempre foi responsável, né, mais forte por essas cobranças, porque a geração que vem depois, ela sempre contesta a geração que veio antes, certo? Foi responsável também por forçar essa transformação, essa aceitação que a gente tem nos dias de hoje que uma mulher possa usar calça, seja ela qual for. É um exemplo interessante de como a construção social envolve o processo de representação do corpo da gente. Beleza? Vamos adiante aqui, 20 minutinhos. Mas o que é corpo natural e corpo social? Bom, o corpo pode ser definido como um organismo natural, um conjunto de órgãos que permite as funções necessárias à vida. Isso dito por Durosoi em 1996. Né? Mas, para além do seu caráter orgânico, o corpo humano se caracteriza também pelas representações individuais e sociais a ele associadas. Certo? Exemplo, quando você vai fazer políticas públicas que respeitem algumas características da população, aí você vai separar, ou você separa e observa e considera, né, políticas públicas para isso, ou você se prende a uma ideologia, né, padronal e não assiste certos nichos da população. Vou me fazer mais claro. Por exemplo, a questão da diferença entre macho e fêmea nos seres humanos, o homem e a mulher, é que a mulher passa por períodos, né, de ovulação e de expulsão desse óvulo através da menstruação. Em termos de saúde pública e de higiene pessoal, certo? E a aquisição, né, a partir do financeiro dessa higiene pessoal, o que eu estou querendo dizer? Absorventes, o acompanhamento, né, médico, remédio para cólica, essas coisas, elas precisam chegar, né, fácil para as pessoas, principalmente para aqueles que têm, né, uma renda baixa. Aí criou-se não, apareceu, né, foi visto de repente assim, isso acontece, assim, do nada dentro da sociedade, o que a gente vai chamar de pobreza menstrual, onde muitas meninas deixam até de ir para a escola e tal, porque não têm acesso a absorventes. Aí você faz uma política pública que não observa essas diferenças, ou quando você apresenta essas políticas públicas e um nicho da sociedade diz que aquilo não tem nada a ver, é porque você está isolando apenas um aspecto desse corpo orgânico, social, que na maioria das vezes é do homem, certo? E desvalidando as necessidades do outro lado, do caráter orgânico
do corpo feminino. Então, isso também é um processo de construção social. Então, o corpo natural feminino, nesse exemplo, ele não está sendo validado dentro do corpo social, que é aquele que está, na sua maioria, ali sendo representado nas políticas públicas, entre outras situações. Uma delas é essa daqui. Eu não sei se vocês sabiam, mas a infância, ela foi inventada no século XVII. Não, calma, não estou falando das crianças que apareceram no século XVII. Hoje é muito fácil e muito natural a gente associar criança à infância e comportamentos infantis e necessidades infantis. Mas isso só foi sendo desenvolvido a partir do século XVII. Antes disso, as crianças eram vistas como adultos em miniatura. E até a maneira de vestir era igual. As meninas se vestiam como pequenas damas, os meninos se vestiam como pequenos cavaleiros. Dado aí, né, a padronização em cada região, eu estou falando de cultura europeia, em cada região da Europa, sobre qual eram os padrões de vestir, né, dos homens e das mulheres. E também para uma questão de elite, porque as crianças pobres, elas se vestiam com o que tinha, com o que dava. Um tecido que cobrisse, um vestido simples, com uma calça simples, alguma coisa que dava para cobrir. Ok? A pobreza, a diferença entre ricos e pobres na Europa, nesse período, era um abismo imenso. Mas a ideia aqui é que meninas eram pequeninas mulheres, meninos eram pequeninos homens. E estava tudo bem. Todo mundo aceitava isso. Inclusive, era muito natural o casamento entre crianças e adultos. Meninas de 10, 11 anos se casando com senhores de 30, 40 anos. Absolutamente aceitado na Europa naquele tempo. Certo? Hoje a gente fala isso e soa como um absurdo. Por quê? Porque nós redefinimos, a partir da observância da infância a partir do século XVII, nós redefinimos essa função cultural, essa função social da criança, né? E os seus aspectos e as suas necessidades. E o seu desenvolvimento. Certo? Então, o corpo natural, infantil, do corpo da criança, passou a fazer parte do corpo social. Aí apareceram situações em que a criança ela não precisa se vestir como um adulto. Vamos procurar umas roupinhas que atendam às necessidades das crianças. Aí foi mudando isso. A gente vê a partir do século XVIII, XIX, essas mudanças. Então, cada vez mais o tempo vai passando, a partir daí, mais aparece o que a gente chama de indumentária infantil. Roupas mais leves, mais confortáveis, para a criança correr, brincar, porque ela precisava disso. Adiante. Quanto ao conceito de construção cultural e social do corpo, e quanto a isso, ao conceito de construção cultural e social do corpo, o que acontece? O corpo humano, mais que um objeto da natureza, é uma construção cultural embasada nas regras impostas pela sociedade. Foi o que a gente viu até aqui. Passando eventualmente por mutações com o passar do tempo, sendo que elas remetem aos códigos de cada cultura dentro dos limites tecnológicos de cada época. Aí a gente volta ao exemplo da referência estética corporal. Na Grécia, o corpo devia ser louvado como criação divina, ele tinha que ser perfeito. Aí a arte representava esse corpo dentro das medidas perfeitas, da medida áurea, né? O físico não era exagerado, porém era atlético. Isso está voltando. Ok? E como padrão, certo? A altura também tinha que ser uma altura que representasse bem essa noção de medida áurea, né? De proporções divinas. E até hoje, isso é uma questão. Porque assim, eu, por exemplo, tenho 1,60 m, eu tenho essa altura desde os 15 anos de idade. Atingi 15 anos, 1,60 m, 61 mais ou menos.
E eu sempre passei por essa referência, né, do baixinho. E brincadeiras e piadas e tudo mais. Por quê? Porque eu vivo numa sociedade em que a valorização, sabe-se lá por quê, é de quem tem acima de 1,70. Nossa, como fulano é alto. Eu fui contratado uma vez. Contratado não, fui chamado para uma entrevista de emprego uma vez por telefone. Isso é até interessante, né? E a minha voz, ela se projeta um pouco, ela é um tanto impostada e grave. E aí, falando por telefone, vocês verem como essa ideia de altura e poder, né, tá ligada, tá linkada. Quando eu cheguei lá no posto de trabalho, a pessoa que me atendeu por telefone ficou surpresa. Disse, nossa, eu achei que o senhor era mais alto. Por causa da sua voz, é tão grossa no telefone, eu achei que... Eu digo, não, sou eu mesmo, sou esse aqui. Então, isso é uma imposição cultural. O Renascimento vai refazer esse processo, também com o corpo feminino, né? Medidas perfeitas, voluptuosas, curvas. E a grande maioria das mulheres que não se encaixam nesse processo ficam a par. Ficam ali de ladinho. Aí o que acontece? Cria-se uma ilusão referencial que todo mundo corre atrás e ninguém acha. A não ser aqueles que nascem já com essas configurações. Aí a gente chama de quê? Sortudo, né? Sortuda. Por que é sortudo, sortuda? Eles nasceram dentro de um padrão estabelecido e valorizado. Se o padrão fosse outro, eles não eram mais sortudos. Como, por exemplo, na pré-história, Vênus de Willendorf. Por que esse padrão era considerado um bom padrão? Aliás, não era nem um padrão exatamente de beleza, mas era um padrão de sobrevivência. As mulheres tinham que ser boas parideiras, elas tinham que ser ótimas parturientes, gerar filhos saudáveis. Então o corpo tinha que atender esses processos e a fertilidade era extremamente valorizada. Para isso, estava aí. Seios fartos, né? A questão da amamentação, já foi falado aqui umas 2 aulas isso. Ventre expandido, ancas largas e tudo mais representado aí. Nessa maneira, na estética de construir o corpo. O que significa dizer que somos uma construção social e cultural? O que significa isso? Bom, significa que nós somos uma estrutura erguida pela socialização cultural. Nós somos um sistema, esse sistema tem uma estrutura e essa estrutura foi erguida por estarmos juntos, por sermos uma união de pensamentos e disseminação de cultura chamada sociedade. Essa sociedade, às vezes, ela pode ser cruel, porque algumas situações impostas, elas vão chegar ao limite do corpo, né? Alguns corpos vão ser mutilados para conseguir esse processo. Mutilado, professor, que exagero. Bom, na China imperial, era comum associar beleza a pés bem pequenininhos, os pés femininos. Então, algumas mulheres cortavam os dedos para ficar com o pé menor. E o que dirá de hoje? O sem número de intervenções plásticas, né, que as pessoas fazem para poder estar dentro do padrão. Se bem que hoje essas intervenções elas não são assim carnificina, como era antigamente. Mas há essa corrida, certo? De mudar o nariz, mudar o queixo, fazer uma coisa que eles chamam de harmonização facial. Mas vai harmonizar com o quê? Com o padrão. Quando o padrão mudar, aí fica desarmônico de novo. Aí vai lá correr de novo para fazer. Estão entendendo? Essa estrutura e esse sistema, né, que contribui com essa construção sociocultural. Exemplo, jogador de futebol. Olha os uniformes dos jogadores de futebol na década de 70, 80. Esse aqui é o grande Sócrates. Eu, como bom corintiano, tenho que defender essa imagem histórica do futebol brasileiro. Ponto, acabou. E aqui de hoje, a diferença aqui, o uniforme, o calção é mais solto, é mais folgado, é maior, tem mais tecido.
Olha o tamanho desse calçãozinho chamado como calção Elite na época, por causa da marca, certo? E assim, a moda do futebol no Brasil sempre influenciou a moda, entre aspas, né, do dia a dia das pessoas. E era muito comum rapazinhos, crianças, né, menininhos, como os jogadores de futebol usar esses calções diminutos e com certa folga, né, nas pernas. Ficava muita coisa exposta. Era impressionante. A gente passava vergonha sem saber. Hoje passaria mais. E aí vem essa proposta aqui, né, mais tecido. Por que isso acontece? Por causa das mudanças de definição e de reestabelecimento de outra construção cultural. Ok? Se eu aparecer na rua com um calçãozinho desse bem daqui, eu vou passar como ridículo. Hoje. Não passava quando eu tinha 10 anos de idade. Era normal, comum. Hoje... professor, mas também o senhor tem o quê? Pois pronto, um garotinho de 10 anos de idade, na rua, no shopping, no lugar, ele com certeza receberia olhares mais reprovativos se estiver usando um calçãozinho desse da década de 80. Por quê? Porque é visto como uma construção social abandonada, ela não existe mais. Certo? A nível, né, de sociedade. É claro que aqui e ali vai aparecer, tem pessoas que estão nem aí com essas construções sociais e são extremamente originais. O que é construção social? Vamos dar aqui alguns exemplos, né? É um construto social, aliás, um construto social ou construção social é qualquer entidade institucionalizada ou artefato num sistema social desenvolvido pela relação social de participantes numa cultura ou sociedade particular, estabelecida pela organização e coerção. Um exemplo de construto social é o status social. Professor, mas status já não é uma coisa grande? Você tem status, você tem isso aqui, essa diferença? Não, status do latim significa situação, aonde você está. E socialmente é onde você está socialmente, financeiramente. Ok? Fulano, ele é pobre, ele não tem status. Tem, o status dele é ser pobre. Dentro da sociedade ele tem o status social de pobreza. Ok? Só que a grande valorização que se dá ao dinheiro, ao enriquecimento, à questão do sucesso financeiro, carrega para o rico esse nome de status só para ele. Fulano tem status social porque ele é rico, o outro não tem porque ele é pobre. O status é o mesmo, status pobre, status rico. Aí a gente vê isso aqui. Aqui deve ser início do século XX. Olha a distância e mais uma vez a questão de paramentos, né, de moda, de forma de vestir. Diferenciação de tecidos, de modelos, certo? O mais caro, o mais elaborado, o mais complexo, vai junto com quem tem mais dinheiro. Aqui, meninos da mesma idade e a diferença de vestimenta e também de comportamento. Dentro da elite, e a gente está falando aqui de um início do século XX, onde isso era muito mais observado, a postura, andar, falar, ficar parado. Olha como esse menino aqui está. A perna um pouco adiante, um outro um pouco atrás, apoiado aqui atrás na bengala, e bengala era um sinal chique de status, o braço estendido, se apoiando aqui nesse pilotinho aí. E coluna ereta e olhando assim, meio que snob para o lado. Essa é uma construção comportamental de diferenciação chamado de status social. E que vai sendo repetida e admirada. Quem está no status do lado de cá vai levar como sonho de consumo atingir o lado de cá. Admira e quer para si. O que muitas vezes está extremamente distante, certo? Mas são construções que são feitas para a gente correr atrás. Qual a diferença entre corpo natural e corpo social? Isso aqui a gente já falou lá no outro, repetiu o slide. Mas vamos lá, o corpo humano, além de ser um organismo natural, constitui-se a partir de representações individuais e sociais, que podem ser modificadas. Estes elementos não são referidos pelas participantes no conteúdo lexical da representação social, mas são indicados pelos seus comportamentos relatados.
Isso aqui simplifica também nessa situação aqui do comportamento, né, que o corpo assimila a partir do status social. De boa. E aqui vem um exemplo também dessa questão do status, né, e do comportamento. A gente tem essa figura aqui, que é bem conhecida na internet, né? Ela foi batizada nos anos 90 de Mauricinho. Mauricinho. E aqui o malandro. O malandro vem lá do... Eu não estou dizendo que esse rapaz é malandro. A gente está falando de referências sociais sobre a nomenclatura, certo, dessas condições sociais. O malandro já vem lá do início do século XX, no Rio de Janeiro, certo? Só que a palavra malandro foi cortada e a gente usa só a primeira parte, mala, que é referencial de marginal, de fora da lei, o que é um preconceito, certo? Porque essa vestimenta social de status menos favorecido sempre vai ser ligado à questão de foras da lei, de marginalizados, etc, etc, que é um reforço que essa classe social vai dar a essa outra como construção de um corpo que vai representar uma certa área econômica. O que significa corpo como expressão e o que é expressão corporal? Expressão corporal nada mais é do que a maneira involuntária do nosso corpo de se manifestar, ou seja, é um tipo de interlocução não verbal que se baseia em gestos, posturas e movimentos faciais. É isso aqui, né? O que você diz e o que você pensa não precisa ser... O que você pensa, aliás, e sente não precisa ser dito, aparece na cara e nos movimentos que você faz com o corpo. Ok? Bom, essa foi a nossa aula sobre o corpo e a construção social desse corpo. A gente volta na sexta-feira. Um grande abraço, obrigado pela participação e até a próxima, galera. Tchau!